Abra sua Bíblia comigo, meu irmão. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Deus é muito bom conosco. Capítulo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Você sabe que nós estamos numa série de mensagens todos os domingos pela manhã. Você que tem frequentado a nossa igreja, você que é membro de nossa igreja, sabe que nós temos uma série de mensagens todos os domingos pela manhã na carta aos Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios. Nós estudamos e vimos desde agosto Paulo muito preocupado com a unidade da igreja. É uma carta que fala sobre unidade. É uma carta que fala da graça que Deus tem para unir a sua igreja. E nós passamos por diversos estágios daquilo que o apóstolo está falando na sua igreja. Do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo fala da unidade dos partidos que estavam se formando no meio da igreja. Do capítulo 5, 6, 7, Paulo fala do perigo dos pecados, principalmente da imoralidade sexual. E no capítulo 7 ele fala da importância do casamento, da sexualidade no casamento. No capítulo 8, 9 e 10, Paulo vai trabalhar a liberdade cristã, até porque naquele tempo haviam templos aos deuses, e alguns cristãos, entendendo que esses deuses nada eles comiam as carnes às vezes nos templos, ou às vezes compravam no mercado para comer em casa. Paulo vai trabalhar essa questão da tradição de comida, de bebida. Paulo vai cuidar dessa situação. Agora, a partir do capítulo 12 até o capítulo 14, o apóstolo Paulo vai trabalhar o tema da ordem de culto. Paulo vai trabalhar a ordem no culto. Por quê? Ele já trabalhou pecado, já trabalhou unidade, só que há outro fator que está desunindo a igreja: a desordem no culto. A confusão no culto estava desunindo a igreja. E você que está acompanhando a série de mensagens, você já sabe que os irmãos de Corinto se achavam pessoas que no grego Paulo chama de pneumáticos. Quem são essas pessoas? Pessoas espirituais, pessoas cheias de dom, pessoas cheias do Espírito. Eles se achavam mais poderosos do que os outros. E agora o apóstolo Paulo, em 3 capítulos, ele vai falar sobre a ordem de culto, os dons espirituais e a unidade da igreja no capítulo 12. Ele vai falar sobre o amor no capítulo 13. E no capítulo 14 ele vai falar mais propriamente sobre a ordem do culto. Então Paulo, para falar sobre a ordem de culto, ele vai tocar num assunto muito importante. Ele vai falar sobre o dom de línguas. E o dom de línguas é o dom mais presente nessa carta. Ele se encontra nos 3 capítulos. Diferente dos outros, ele aparece no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14. E nós vamos ter que tocar nesse assunto. Vamos ter que falar sobre isso. Biblicamente falar sobre esse assunto. E eu tenho para mim que, ao analisar a Bíblia a fundo, e confesso para você que eu tenho tido dias de muito estudo bíblico, irmãos, de muitos livros, de muitos textos, para trazer uma palavra séria, responsável à igreja. E confesso para você que acho que a Bíblia poderá frustrar aqueles que se pensam mais de um jeito ou aqueles que se pensam mais de outro. O que você está querendo dizer? Os famosos tradicionais ou pentecostais. Eu acho que a Bíblia não agrada nem gregos nem troianos. Eu acho que a Bíblia sempre nos conserta a imagem de Jesus Cristo. É essa a conclusão que eu cheguei nos meus estudos. E vamos lá. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Irmãos, quanto aos dons espirituais, ou às pessoas que são espirituais, no original, ou às pessoas que têm muito do Espírito, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês não sabem que
quando vocês eram pagãos, quando vocês serviam os outros deuses, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos, ídolos que não falavam nada. Por isso, eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. Ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, a não ser que pelo Espírito Santo de Deus. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, visando a unidade da igreja. Pelo Espírito, a um é dado a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder de operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimentos de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação dessas línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm os dons de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, ou de administrar, ou de servir, os que têm o dom da administração, os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Amém? Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos pelo teu amor e cremos que essa é a sua palavra. E te pedimos que nada humano nos impeça de ouvir a sua voz. Que não seja o nosso coração inclinado à interpretação A ou B, mas seja o teu Espírito iluminando a tua palavra e nos direcionando à tua vontade. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém e amém. O que os estudiosos vão dizer, que provavelmente aquela igreja estava desorganizada na sua ordem de culto. E o que estava provocando a desorganização, possivelmente, pelo contexto da carta, era o dom de línguas. Paulo vai trabalhar o dom de línguas no capítulo 12, no capítulo 13 e no capítulo 14. Isso é uma coisa que preocupa o apóstolo Paulo. E esse dom de línguas, ao invés de estar trazendo edificação e unidade à igreja, estava dividindo a igreja. Ao invés disso, está ajudando os irmãos a se compreenderem e se unirem, isso estava fazendo com que eles ficassem mais distantes uns dos outros. Então o apóstolo Paulo, ele se preocupa com a unidade da igreja. E ele vai nos ensinar nessa manhã o que é a diversidade na unidade. Que nós somos um corpo só,
o capítulo 12 vai trabalhar isso o tempo todo. Depois você pode ler o capítulo 12 todo na sua casa. Paulo vai trabalhar a unidade da igreja, mas no meio da unidade ele diz, olha, existe uma diversidade de atuação do Espírito nessa igreja. Mas antes de iniciar essa diversidade, ele tem algumas preocupações iniciais. Ele fala assim, olha, quanto àqueles que são espirituais, ou aqueles que têm dons espirituais, que é aqueles pneumáticos, as pessoas cheias do Espírito, ele não queria que essa forma de ser cheia do Espírito fosse uma forma que levasse à ignorância. E isso aqui já é muito importante, porque nós vivemos num tempo que se fala muito de dons, nós vivemos num tempo que nós vemos muita manifestação de dons na internet, na televisão, mas será que nós não somos às vezes ignorantes sobre o que está acontecendo? Nós realmente sabemos o que está acontecendo? A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar é que quando nós éramos do mundo, pagãos, nós éramos atraídos por deuses. E os coríntios, propriamente ditos, eles eram atraídos por deuses que eram estátuas mudas, que não falavam nada. E de repente, dentro da igreja, eles querem falar em muitas línguas. Eles querem falar em línguas poderosas. E se essas línguas são variações de línguas do nosso tempo, alemão, grego, persa, ou se são línguas misteriosas, a gente vai trabalhar isso mais à frente, não é hoje. Mas isso está no texto e vai ser muito interessante a gente trabalhar isso. Mas isso não fica para hoje. Paulo está vendo que eles estão falando em muitas línguas. E o que acontece? Sobre o falar em muitas línguas, um se sentia mais espiritual do que o outro. Um se sentia mais poderoso que o outro, por quê? Eu falo em muitas línguas, eu falo em variedade de línguas. E você qual é o dom que você tem? E isso começou a dividir a igreja. Isso começou a desunir o povo. Por quê? Porque ter dons espirituais começou a se tornar status cristão. Se você não tem um dom, logo você é um crente menor ou menos poderoso do que eu. E o apóstolo Paulo vai começar a nos dizer que esse espírito é o espírito do paganismo. O Espírito Santo é o espírito que une a igreja e que confessa a Jesus Cristo como Senhor. E aí ele fala, ninguém pode dizer pelo Espírito de Cristo, Cristo seja amaldiçoado. Antes, pelo Espírito de Cristo, nós confessamos a Jesus como Senhor. João capítulo 14, versículo 26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Se puder expor para a gente aí, João 14, 26. Então nós já vemos agora de entrada que o Espírito Santo, ele sempre lembra quem é Jesus. E aqui está o primeiro ensinamento que a igreja de Jesus aqui em Vista Alegre precisa ter. Você quer conhecer uma pessoa, se ela é ou não é espiritual, ou se aquilo que ela está ali manifestando, entre aspas, é algo do Espírito ou não, aquela pessoa não entra em transe. São os espíritos do mundo que tiram a pessoa de sua consciência. São os espíritos do mundo que roubam a racionalidade humana. O Espírito Santo não. O Espírito Santo nos faz confessar quem é Jesus. O Espírito Santo não atua em nós, nos colocando num transe, onde eu não sei onde eu estou, quem sou eu, qual é o meu nome. Não, isso é coisa de espírito pagão. O Espírito Santo, ele atua em nós dentro da nossa racionalidade, porque o culto é um culto racional. Então conhecer a Deus não é ficar irracional. Conhecer a Deus é entender que Deus atua pelo seu Espírito também na nossa racionalidade. Também na nossa racionalidade. Então quando alguém se diz cheio do Espírito, eu não lembro onde eu estava. Pode ser que você só esteja emocionado, num êxtase emocional. Mas o Espírito Santo de Deus não nos tira das nossas faculdades mentais. Sabe por quê? Porque a imagem de Deus no ser humano
é a racionalidade. O gato que você tem lá na sua casa é um gato racional? Ele até entende algum comando, né? Entende o que a gente inventou, não é verdade? Eu fiz errado? E o cachorro, como é que é para fazer? Esse daí é para pegar alguém, Edmar. Edmar tá violento aqui. O seu animalzinho lá, o seu papagaio, que dá bom dia para você todo dia, ele é racional ou ele está copiando um som? Ele emite um som por cópia. O ser humano, ele recebeu a imagem de Deus. Ele é racional. Ele se identifica e identifica o outro. Isso é uma característica da imagem de Deus em nós. E o Espírito Santo, quando atua em pessoas espirituais, não atua tirando a imagem de Deus em nós, que é a nossa racionalidade. Eu entrei num transe, pastor, nem lembro o que aconteceu. Não é o que a Bíblia ensina sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito sempre nos leva a confessar, a pensar e lembrar: Jesus Cristo é o Senhor. Então toda a obra do Espírito Santo dentro da igreja é uma atuação do Espírito Santo apontando para Cristo. Vou repetir: toda a obra do Espírito Santo dentro da igreja é uma obra do Espírito Santo apontando para Cristo. Você pode dizer amém por isso? Então o Espírito Santo não dará dons à igreja para apontar para homens. Chegou o profeta Rodrigo. Quando o profeta Rodrigo passa por esse corredor com seu sapato de fogo, tem alguma coisa fora do lugar aí, né, Rodrigo? Os dons espirituais, eles apontam para Cristo, não para o homem. Paulo já introduz o assunto. Antes de entrar em dons, ele já entra nos lembrando para quem nós estamos apontando com os dons que nós queremos ter. Versículo 4. Agora Paulo vai trabalhar, irmãos, a Bíblia fala nos detalhes. Paulo vai nos mostrar que é a Trindade quem atua com os dons. Olha que interessante. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Dom para o Espírito. Há diferentes tipos de serviços ou de ministérios, mas o Senhor, quem é o Senhor, quem é o Kyrios? Jesus, é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas quem é o Deus que efetua tudo em todos? A segunda coisa que o apóstolo Paulo está nos ensinando, que os dons espirituais é a atuação da Trindade na igreja. Olha só a coisa misteriosa e profunda que nós estamos tendo aqui. A segunda coisa que o apóstolo Paulo está nos ensinando é que o Espírito, o Senhor que é Jesus e o Deus Pai, eles atuam com poder na igreja. É claro e obviamente pelo poder do Espírito Santo. Mas o que a Bíblia está nos dizendo aqui? Que assim, preste atenção nisso, que agora é um ponto especial. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus, mas a diversidade de pessoas, olha só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um, mas são pessoas diferentes e atuam diferente. Assim é a igreja, nós somos um, mas somos pessoas diferentes. É um mistério espiritual aqui. Paulo está trazendo mistérios de Deus para nós. A Trindade atua. A Trindade é uma pessoa só, mas ela é diversa. Existe o Deus Pai que está no seu trono, o Filho que veio, morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, e o Espírito Santo que está aqui na terra atuando na igreja. Assim como os três são um só em diversidade, assim a igreja é uma só em diversidade. É isso que Deus está nos ensinando aqui. O exemplo da igreja é sempre o exemplo da Trindade. A Trindade é uma só pessoa, é um só Deus em três pessoas. E nós somos pessoas diferentes, mas somos uma só igreja em Jesus Cristo. É profundo, mas é espiritual. É profundo, mas é importante nessa manhã de doutrina a gente ver isso. Eu não posso mais subir no púlpito dessa igreja e dar leite, irmãos. Eu preciso dar feijão com arroz para você.
Eu preciso dar alimento sólido para você. E o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nessa manhã é que toda atuação do Espírito na igreja é uma atuação da diversidade para a unidade. Por quê? Porque havia muitas línguas, muitos se achavam espirituais e a igreja se dividia. Quando o Espírito atua na igreja, irmãos, não é para divisão. Quando o Espírito atua na igreja com poder, com autoridade, quando nós oramos aqui na frente e pessoas são curadas, quando nós oramos aqui e pessoas saem daqui cheias do poder de Deus para viver as maravilhas de Deus, não é para eu me sentir mais espiritual que o meu irmão ou me sentir melhor que o meu irmão, é para eu amar mais o meu irmão. A igreja de Corinto estava entendendo muito sobre dons e pouco sobre amor. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever o capítulo 13, sobre o amor, que a gente vai falar domingo que vem. Domingo que vem a gente vai falar sobre o amor. Porque a igreja estava entendendo muito sobre dons e pouco sobre o amor. O dom espiritual, ou melhor, vou refazer. Você quer conhecer uma pessoa cheia do Espírito de Deus? Você quer conhecer uma pessoa espiritual? Veja o quanto essa pessoa ama os seus irmãos. É ali que está uma pessoa cheia de Deus. Não, pastor, uma pessoa cheia de Deus é quando o Rodrigo entra na igreja com sapato de fogo. Não é isso? Terra. Não é isso que é o dom de Deus? Eu boto a mão na cabeça de um aqui, ó. É isso? Quer ser cheio de Deus? Ser cheio de Deus é ser eloquente? É subir aqui, fazer um discurso, uma pregação que multidões vão se arrepender? Isso é ser cheio de Deus? Jesus falou em algum momento, pelos dons conhecereis? Foi isso que Jesus falou? Pelo dom de curar, pelo dom de falar em línguas, pelo dom da palavra de sabedoria, pelo dom da palavra de conhecimento, pelo dom da administração, pelo dom do serviço, vocês conhecerão a árvore. Jesus falou alguma vez isso, igreja? O que Jesus falou? Pelos frutos conhecereis. Então você quer saber de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não olha ela no YouTube não, procura saber a vida dela de intimidade. Pastor, o senhor conhece aquele pastor lá do YouTube? Uma bênção. Bota a mão na cabeça. Que bênção. Ele é bênção para a mulher dele? Ele é bênção para os filhos dele? Ele é bênção para a igreja, para as pessoas que estão próximas? Por que eu preguei alguns domingos atrás aqui sobre 1 Coríntios capítulo 9? Porque o pastor precisa ser conhecido pela sua igreja. Vocês conhecem a irmã Ellen, vocês conhecem a irmã Glauce. Vocês conhecem a filha da Glauce do Abimael, que é a Débora, e vocês conhecem o Pedrinho. Porque o homem de Deus não é conhecido pelos seus dons, é conhecido pelos seus frutos. Você quer saber quem é que sobe aqui? Não olha o que ele faz, olha quem ele é. Isso é ser espiritual. Os coríntios estavam olhando para os dons e Paulo está falando assim, não é por aí que vocês serão espirituais, não é por aí. Irmãos, aspas não, parênteses. O brasileiro é emocionado. Nós somos latino-americanos. E não tem nada de errado com isso. É bom ter esse sangue quente. É bom ser assim, meio italiano com indígena, meio português com africano. Essa mistura é muito boa, é abençoada. E fez de nós sermos esse povo quente, avivado, alegre. E isso fez o evangelho crescer no continente. Isso é muito bom. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não se emocionar demais. E não entender que o culto é racional e a árvore se conhece pelos frutos. E eu, como seu pastor, eu tenho a responsabilidade de lhe alertar com isso. A responsabilidade. Porque pode ser que esse apóstolo que você está vendo aí na internet não seja essa bênção que você está vendo. Pode ser que esse ungido, sabe essa mãe não, meu Deus. Essa profetisa, quase que eu confundi aqui as coisas. Essa profetisa que faz o raio-x, sabe esse daí, ó.
Edmar, CPF 12345678910, que mora no Recreio dos Bandeirantes, na cobertura, não é isso? Cheguei perto, né? Vem para a igreja de helicóptero no nosso heliporto, né? Vai recebendo aí. Pode ser que essa pessoa seja um adúltero, agride a mulher ou o marido dentro de casa. A gente tem que parar de ser passional com as coisas espirituais de Deus. Eu não estou falando que o que é de Deus é só racional, não toca o emocional. É impossível. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos tocados no corpo, na alma, no espírito. Nós somos tocados na mente e nas emoções. E está tudo bem. Só que na hora de ter os dons, nós precisamos discernir pelo Espírito Santo. Então, igreja de Jesus, ovelhas que o Senhor nos confiou nessa manhã, tenham discernimento espiritual. Nem tudo que reluz é ouro. É a palavra do Senhor que nos alerta nessa manhã. E o apóstolo Paulo vai continuar nos orientando a partir do versículo 7. A cada um é dada a manifestação do Espírito. Então é esse Espírito quem atua na igreja. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Então tem pessoas que têm uma palavra sábia para nos dar. Essas pessoas receberam isso do Senhor. A outro é dada uma palavra de conhecimento. A pessoas que são profundas, conhecedoras da palavra de Deus ou de outras ciências também. A outros é dado a fé. E aí alguém poderia dizer assim: pastor, mas que fé é essa que é dom? Não é essa fé da salvação. Porque se fosse a fé da salvação, todos nós temos esse dom. Ok, então todos nós temos o dom da fé. Ou essa fé é uma outra atuação. É uma fé de intercessão. É uma fé de abençoar o outro. É uma fé de acreditar, orar por outra vida e de fazer ele alcançar Deus. Ou essa fé é a fé em Jesus que alcança todos, ou é a fé de dom de intercessão, de dom de orar por outro e de acreditar que Deus vai fazer na vida do outro. Então nós já temos aqui a primeira categoria de dons. Pastor, esses dons bíblicos resume todos os dons? Não, Paulo só está exemplificando, irmãos. Não, pastor, tem que ser esses 9 dons. Existem esses 9 dons, mas existem outros. Guardem isso com você. Pastor, mas tem que ser. Não, não tem que ser esses 9 dons. Ele vai falar isso. A outros é dada a fé. A outros, pelo mesmo Espírito, o dom de curar. Olha só que dom maravilhoso, irmãos. O dom de orar por uma pessoa e ela ser curada, irmãos. Nós temos que crer nisso. Crer no poder de Deus. A outro é dado o dom de operar maravilhas, de operar milagres. Bem, eu não sei se você crê, mas eu creio que Deus pode fazer até um braço crescer, uma perna crescer. Deus pode fazer milagres e maravilhas, como Ele fez o mar se abrir. Não é verdade? Ou eu estou falando alguma loucura aqui? Mas isso é do homem ou é dom de Deus? Dom de Deus. A outro é dado o dom da profecia. Aqui tem um dado importante. Qual é a maior profecia que há na face da terra, irmãos? Deus, se Ele quiser, Ele pode virar para o Edmar e falar assim: Edmar, eu tenho uma palavra para você, é isso, isso, isso. Deus pode? Pode. Deus faz o que Ele quer da forma como Ele quer. Ele é Deus. Eu não posso diminuir Deus. Aí existem os dons da profecia. Tanto existe que lá em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo recebeu profecias. Isso é uma coisa da igreja. É uma coisa do pós-Jesus, da descida do Espírito. Pós-Jesus na terra, Paulo recebia profecias. Está em Atos. É um acontecimento. Não há como negar. Paulo recebeu profecias e outros mais. Mas a maior profecia que há na face da terra é a palavra. Então preste atenção nisso para você aprender nessa manhã. Quando o pastor está aqui em cima pregando a palavra, ele é um profeta de Deus para a sua vida.
Ele pode não dizer, eis que vos digo. Ele pode não fechar o olho e sentir um arrepio. Ele pode só ler a Bíblia, mas ele está profetizando para a sua vida. Porque essa é a profecia maior. Essa é a palavra de Deus. E nenhuma profecia que, digamos, venha em encontro do Edmar, se for de Deus, não pode contradizer essa palavra. Pastor, Deus falou comigo. Mistério de Deus. O que Deus falou contigo? Deus mandou eu separar. Deus mandou eu divorciar. Teu marido te agride? Não. Teu marido te adulterou? Não. Então por quê? Ele é um grosseiro. Não passa desodorante, não escova os dentes. Minha irmã, deixa eu te dar uma palavra. Esse espírito que falou contigo se chama Satanás. Nenhum espírito que seja da parte de Deus aponta contrário a Jesus. E Jesus é revelado nas Escrituras. Quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Leia a palavra. Quer saber aí qual é o mistério de Deus para a tua vida? Leia a palavra. Quer saber o que vai acontecer no futuro? Leia a palavra. A Bíblia já fala o que vai acontecer no futuro. Já leu lá Apocalipse? Já leu as cartas de João? Espírito do Anticristo? Não, pastor, mas eu quero saber em quem eu tenho que votar em 2026. Aí, meu irmão, se você não tem o Espírito Santo, se o Espírito Santo não atua na tua vida pela palavra, aí, meu irmão, é difícil. Aí você vai ouvir algum pastor falar para você que você tem que votar em B ou C. E se ele sentir o arrepio e falar uma língua mais embolada, aí que você vota mesmo. A gente está confundindo tudo sobre espiritualidade. Confundindo tudo. Quando o pastor está pregando aqui para a tua vida, irmãos, a profecia está sendo lançada sobre a tua vida. Sabe por que o apóstolo Paulo fala sobre isso? E ele vai falar lá no capítulo 14, daqui a 2 domingos eu vou falar sobre isso. Porque enquanto um estava pregando, ou a igreja estava louvando, outros levantavam para profetizar e para falar em línguas. Era uma bagunça no culto, na ordem do culto. O pastor pregando, ou o bispo no contexto, ou o presbítero pregando, e outros levantando, profetizando, falando em línguas, uma arruaça. Ou a igreja cantando salmos, hino. Lê o capítulo 14, está tudo lá. O capítulo 14 está lá, uns cantando salmos, adorando a Deus, e o outro lá profetizando, falando em línguas. O Paulo fala o quê? O culto é racional, porque Deus não é Deus de confusão. Oh, glória a Deus. Deus não é Deus de confusão. Ah, pastor, mas eu me emociono, eu amo esses cultos, tudo bem, mas eu fico com a palavra, não com a emoção. E a palavra nos alerta que Deus está falando agora. Deus está profetizando para a tua vida agora. Deus está te ensinando agora, pela maior profecia que está sendo exposta, que é a palavra de Deus. Oh, glórias a Deus por isso. É ela que tem que nos arrepiar, é ela que tem que nos fazer chorar, é ela que tem que nos avivar, é ela que tem que nos alegrar. É a palavra de Deus, meus irmãos. Oh, glória a Deus por isso. O Espírito fala pela palavra de Deus. Não é que nós somos o povo de um livro e nós somos idólatras de uma folha ou de um... Não, nós cremos no Deus revelado nessa palavra. Ele é o Verbo encarnado, Jesus o nosso Senhor. Oh, glória a Deus por isso. Então o pastor está pregando aqui, está o outro ali, eu vou entregar um mistério aqui para você. Aí está o outro aqui, você quer? Vamos louvar um hino aqui. Irmãos, Deus não é Deus de confusão. As coisas de Deus são com ordem e decência. Oh, glória a Jesus por isso. Aí alguém pode falar, o pastor é batistão, é estático. Não, quem me conhece sabe que eu não sou batistão. Eu creio em dons, eu creio no poder de Deus, eu creio no avivamento. Só que eu creio na palavra. E a palavra nos orienta por este caminho. Então não é sobre ser, lembra que eu falei lá no início? Tradicional ou pentecostal. É sobre ser bíblico. Oh, glória a Jesus por isso.
Oh, glória a Jesus. É por isso que eu até brinco com a igreja algumas vezes. O que você é? Eu sou batisbleia. Eu creio no poder, mas eu sou batista. Eu brinco assim dessa forma, por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque a palavra, ela sempre nos edifica, a palavra sempre nos melhora, a palavra sempre nos exorta, a palavra sempre nos consola, a palavra sempre vai pregar os nossos porquês e vai nos direcionar à vontade de Deus. Porque o Espírito Santo, o que eu falei aqui no início? Não aponta para homens, aponta para o Cristo. E ao olhar por Cristo, sempre tem alguma coisa que tem que melhorar na minha vida. Oh, glória a Deus. Então não é sobre você não poder levantar a mão e dar um glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Claro que pode. É a congregação do Senhor Jesus. Não é sobre você não poder bater palmas ou abraçar o seu irmão com alegria e sorriso no rosto. Não tem nada a ver com isso. É sobre a gente entender que há um tempo determinado para todas as coisas. Estamos aqui adorando. Tá o Felipe, que eu gosto de citar sempre na pregação. Tá o Felipe com o cabelo dele assim, ó, jogando. E agora tem inteligência artificial na guitarra também, né? Vocês estão avançando, tudo IA agora. Tá ele lá tocando. Tá aqui o Juninho falando: vem igreja, adore ao Senhor. Aí tá uma pessoa no meio do culto assim, andando para um lado e para o outro. O que houve, meu irmão? O Espírito. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? É só isso. Para tudo no culto existe uma ordem, uma decência. Se é o momento de nós, abraça o seu irmão, cumprimenta o seu irmão, é hora de falar com o irmão. Se é hora de adorar, cantar hinos de louvor, é hora de cantar hinos de louvor. O coral cantando aqui, irmãos, eleva a nossa alma. Não é verdade? Quando o coro da igreja canta aqui, daqui a pouco nós vamos ter um musical de Natal. Dá até vontade de chorar, aquelas peças bonitas, aqueles hinos bonitos. É um momento da gente de chorar, de se emocionar, e está tudo bem. Agora, o momento da palavra é o momento da palavra. É isso que Paulo está nos ensinando. Essa é a profecia, a palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Oh, aleluia, graças a Deus. Vamos lá. A outro é dado o dom do discernimento de espíritos. Isso aqui é muito importante. Discernir. Senhor, fala comigo, quem é que está falando? A gente se emociona com qualquer coisa. Qualquer um que vem, coloca a mão na nossa cabeça e começa a chorar, a gente já se derrete. Discernimento de espíritos é entender quem é o espírito que está falando e está apontando para Jesus ou para o homem. Irmãos, ouça aqui com o teu coração. O maligno, ele não pode tocar num cristão, mas ele pode usar um não cristão, alguém que tem uma brecha na vida, para enganar o povo de Deus. O que Jesus disse no sermão profético? Que o espírito do anticristo, se possível, enganaria até os eleitos. O diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. O espírito do maligno é o pai da mentira. Ele vem enganando o povo. Então nem tudo que a gente pensa que está acontecendo é necessariamente de Deus. E eu, como seu pastor, eu tenho a responsabilidade de alertá-lo com isso. Para que a gente busque o dom do discernimento de espíritos. Para discernir o que a gente está vendo, se é de Deus ou não é de Deus. E agora eu vou falar uma coisa aqui forte, irmãos. Nem tudo que a gente escuta de pregação necessariamente é de Deus ou não é de Deus. Porque se não está de acordo com as Escrituras, não é de Deus. Como é que eu posso falar para você que a Bíblia condena um pecado e eu falar assim, não é bem assim? Você acha que é Deus que está falando ali? E hoje em dia você entra no YouTube, você vê vários. Não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Paulo quis dizer, não é bem isso que Jesus falou. Jesus virou para a mulher apanhada em adultério e falou o quê? Vai, minha filha, vá e continue pecando. Foi isso que ele falou, não? Mas por que é ensinado isso por aí? Por que Jesus não julga ninguém? Só love, paz e amor.
Não é isso? Esse Jesus que é plantado por aí? Nem tudo aquilo que está sendo dito é necessariamente do Espírito de Deus. Busque o dom do discernimento de Espírito, irmãos. E o Senhor vai falar ao teu coração. O dom de línguas, que era um dom que estava causando divisão no meio deles, que eu não vou falar hoje, eu vou deixar você bem curioso, mas vai ter um estudo só sobre isso. Todas essas coisas, versículo 11, todas essas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribuiu individualmente a cada um como... Quem é que distribui os dons, irmãos? E ele faz como? Como ele quer. Aí nós vamos ver que existem alguns outros dons. Versículo 28. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiro os apóstolos, que é aqueles que nos entregaram a doutrina, que andaram com Cristo. E aí uma vez um irmão me perguntou, já que a gente está falando de doutrina nessa manhã, vamos falar sobre isso. Um irmão me perguntou assim: pastor, o senhor acredita em apóstolo? Eu falei, sim. Mas apóstolo nos dias atuais? Não. Por que não? Porque o critério bíblico, lá em Atos dos Apóstolos, quando eles vão escolher Matias, é alguém que tenha visto Jesus. Alguém que tenha andado com Jesus. Segundo, os apóstolos têm peso doutrinário. Aprenda isso nessa manhã. Os apóstolos têm peso doutrinário. Nós estamos na doutrina dos apóstolos. Então, se Deus levantar um apóstolo hoje, ele tem peso doutrinário sobre a igreja. E ele precisa ter visto quem? Jesus. Paulo não viu Jesus no caminho para Damasco? Ele não viu Jesus diante dele e não caiu? Então Paulo, ele era apóstolo. Então quem escolheu os apóstolos? Foi o próprio Jesus. Escolheu os 12, depois eles escolheram Matias, depois ele escolheu Paulo. Todos esses foram escolhidos pelo Senhor. Esses são os apóstolos. Por isso a igreja batista não tem apóstolo. Os nossos apóstolos são aqueles que deram a sua vida e já morreram muitos anos atrás. Amém, igreja? Essa é a nossa doutrina. É assim que aprendemos. Foi assim que nossos pais nos ensinaram a partir das Escrituras. E é assim que continuaremos ensinando. Pastor, e quantos apóstolos? O que eu penso? Nada, deixa eles serem apóstolos. Não vou fazer o quê? Não tem que fazer nada. Cada um se chama como quiser. Mas nós não temos apóstolos. Amém? Vamos voltar. Uns foram chamados para serem apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Quem são os profetas? Os que falam em nome de Deus. Quem é que está falando em nome de Deus para a tua vida nessa manhã? O pastor. O pastor está sendo um profeta de Deus para a tua vida. Oh, glória a Deus. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus sobe no púlpito dessa igreja, abre as escrituras e fala das escrituras para a sua vida, aquela pessoa está sendo profeta de Deus para a sua vida. Deus pode dar o dom de profecia a quem Ele quer, a cada um conforme Ele quer. Então eu estou sendo profeta de Deus a partir das escrituras para a sua vida nessa manhã. Outros podem ser profetas de Deus. Os profetas entregam a profecia, a maior profecia as escrituras. Acabamos de falar disso. Em terceiro lugar, os mestres. Então toda igreja precisa ter o quê? Pessoas que estudem a palavra, pessoas que ensinem a palavra, pessoas que nos corrijam na palavra, porque o mestre, ele nos corrige na palavra. Então nós precisamos dos mestres, e que Deus levante aqui nessa igreja mestres, em nome de Jesus. Pastor, uma igreja cheia do Espírito Santo é aquela igreja onde todo mundo é curado. Pode ser que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde todo mundo saiba muito do Senhor. Tenha muitos mestres. Eu tenho para mim, digo pois o pastor, não o Senhor. Agora, como Paulo escreve. Eu tenho para mim que um dos dons, uma das graças que Deus concedeu à Vista Alegre, é de que essa igreja aqui é uma igreja de ensino e de palavra profunda. É uma igreja muito séria. Nós temos bons professores, nós temos bons homens de Deus que ensinam a palavra. Irmãos, eu preguei em muitas igrejas, em muitas denominações, e ouvi muita coisa por aí, irmãos. E escuto muita coisa no YouTube. Sou um cara sempre antenado. Leio muitos livros, vejo muito YouTube, e eu vou falar uma coisa para você. Essa igreja aqui é uma igreja de palavra e de profundidade.
Deus deu uma graça a essa igreja aqui. Isso não é por mim, não. É a graça de Deus. Uma segunda coisa que Deus deu a essa igreja aqui, e que eu louvo o Senhor por isso, que essa igreja aqui é uma igreja de comunhão, irmãos. Qualquer coisa é motivo de café, qualquer coisa é motivo de almoço, qualquer coisa é motivo de reunião. Na sexta-feira eu fui convidado para uma reunião. A recepção fez uma reunião, tinha lá comida de Natal, que eu amo. No sábado, intercessão e evangelismo, comida junto também. É muito bom, né, irmãos? Comer, crente junto, louvor. Marilza, eu posso te denunciar? Está filmado, hein, Marilza? Eu vi uma filmagem da Marilza tocando pandeiro. Não foi, Marilza? Não foi, Marilza? Adorando o Senhor junto com a irmã Leilá. Leilá, eu vi tocando pandeiro lá também, Leilá. Vazou na internet aí, né, irmão? Mas brincadeiras à parte, por quê? Porque a alegria do Senhor está no meio dessa igreja. Oh, glória a Deus por isso. Se tem essa graça em Vista Alegre, é que a graça de Deus nos concedeu palavra e nos concedeu comunhão. E isso é muito bom. A unidade de Deus está aqui. Você pode dizer amém por isso? Então toda igreja precisa ter mestres, pessoas que ensinam. Depois, olha só como Paulo, de alguma maneira, está elencando, isso é muito importante. Depois os que realizam milagres, depois os que têm dom de curar, depois os que têm dom de quê? De prestar ajuda. E aí, meus irmãos, quando o Fábio, ou quando um diácono, ou quando um Wagner, pega uma cadeira com o Edmar e bota uma cadeira aqui, eles estão fazendo o quê? Prestando. Isso é dom de Deus. Oh, glória a Deus por isso. Quando os meninos estão ali na técnica, um está cuidando da câmera, o outro do computador, o outro do outro computador, o outro do som, o outro desliga meu microfone. Quando eles estão cuidando dessa parte técnica, o que eles estão fazendo, irmãos? Prestando ajuda. Oh, glória a Deus. Aquilo ali é dons. Você pode dar um glória a Deus aí no som? Não, vocês aí do som, dá um glória a Deus aí. Ah, então tá bom. Isso é dom de Deus na vida de vocês. É dom de Deus. Quando a Márcia está ali cuidando da secretaria da igreja, quando o Wagner está zelando pela igreja, quando o Samuel, nosso administrador, está cuidando do prédio, isso é dom de Deus. Oh, graças a Deus por isso. Há irmãos aqui que trabalham na igreja, na secretaria estatutária, na tesouraria, na administração da igreja. Isso é dom de Deus na vida de vocês, irmãos. Cadê as irmãs da cantina? Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus aí, minhas irmãs. Glória. Isso é dom de Deus. Porque quem presta ajuda para o estômago, né, irmãos? Graças a Deus, né, irmãos? Irmãos, isso é dom de Deus. Desculpa. Isso é dom de Deus. Não, dom de Deus é cantar aqui como o Júnior canta, aquela voz bonita. Sim, isso é dom de Deus. Mas também é dom de Deus você fazer aquele arroz para a igreja comer em comunhão, irmãos. Oh, glória a Deus por isso. Isso é dom de Deus na tua vida. Presta atenção, outro dom de Deus, o dom de administração. Há pessoas que cuidam das coisas do Senhor, administram. Há pessoas que arrumam. Irmãos, você talvez não saiba dos bastidores da igreja. Talvez você frequente um ministério, participe, mas você não sabe do trabalho que é para achar qual revista de escola dominical nós vamos adotar na igreja. Ou como nós temos aqui o almoxerifado, as irmãs que cuidam, vão organizar para as coisas não estragar, não se perder, para não ficar tudo bagunçado. Como a igreja vai ficar ornamentada, daqui a pouco vem o Natal, isso aqui vai ficar bonito, irmãos, arrumado para o Natal. As partituras do coro, as roupas da recepção, do ministério infantil, da técnica, tudo, irmãos, que é administrado, é cuidado, é dom de Deus. Oh, glória a Deus por isso. Isso é espiritual, meu irmão. Oh, glória a Deus. Quando nós cuidamos de um púlpito, quando o Wagner passa um pano aqui, arruma. Quando nós arrumamos as cadeiras da igreja, isso é administrar as coisas do Senhor. Isso é dom de Deus. É ser cheio do Espírito do Senhor, meu irmão. Oh, glória a Deus por isso. Quando nós vemos assim, poxa, está faltando uma coisa na igreja, eu vou ajudar, eu vou cooperar, eu vou administrar, eu vou servir. Isso é chamado de Deus na tua vida. Significa que você é cheio do Espírito Santo. Oh, glórias a Deus por isso.
Ah não, pastor, você é cheio do Espírito Santo quem fala em línguas, quem profecia. Não, é cheio do Espírito Santo quem serve na obra do Senhor. Isso é dom de Deus. Isso é ser pessoa cheia do Espírito Santo. Olha lá o que o apóstolo está fazendo. E por último, o dom de línguas. Não pense que isso não foi proposital. Não pense que isso não foi proposital. E a gente tem que olhar para esse texto e prestar atenção. Por quê? Porque possivelmente o dom de línguas estava dividindo a igreja entre poderosos e não poderosos. Pessoas cheias do poder que falam em línguas. E aqui vale outro parêntese. Nossos irmãos pentecostais, eles entendem que para você ser batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, você precisa necessariamente falar em línguas. Nós, irmãos batistas, não entendemos dessa forma. Nós entendemos, e pelo que a Escritura está falando aqui para nós, que qualquer dom é igual. Para eu ser batizado no Espírito Santo, basta eu confessar a Jesus como Senhor. Quando eu confesso a Jesus como Senhor, ali o Espírito Santo e o fogo de Deus já entrou na minha vida. O que o João, e quem fez a aula de batismo hoje, estudou comigo lá. O que o João Batista falou sobre Jesus? Eu vos batizo com água, mas vem um depois de mim que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O fogo é sinal da santidade. Ele queima o pecado e santifica a vida do crente. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo, porque quando você confessa Jesus e o Espírito Santo habita na sua vida, ali você já está batizado com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Tanto é que para o batista, o batismo não é um sinal da salvação, como é para o católico. Para o católico, o batismo é sacramento. Para o batista, não. É sinal público da nossa salvação em Jesus Cristo. Mas qual é o selo da nossa salvação, segundo as Escrituras? O Espírito Santo na nossa vida. Então, quando você confessa Jesus, e Paulo acabou de dizer, que ninguém, a não ser pelo Espírito, confessa Jesus como Senhor. Quando você confessa Jesus como Senhor, é sinal de que o Espírito Santo já batizou você. Ele já está na sua vida. Ele já habita em você. Você não precisa falar em outras línguas para isso. Você pode ter o dom de servir. Você pode ter o dom de curar. Todos os dons são iguais perante a palavra de Deus. E isso é tão interessante que o apóstolo Paulo coloca o dom de línguas por último. Para quê? Para lembrar que ninguém é espiritual por falar ou não falar em línguas. E você está ouvindo isso de uma pessoa que saiu do meio pentecostal, que crê em dons. E eu penso dessa forma porque foi como eu li e eu entendi pela palavra. Eu li e eu falei, todos os dons são iguais. Não há mais diferenciação. A palavra é clara. Então você pode ter o dom de línguas? Sim. É bíblico? Sim. O dom de línguas é bíblico. Não, pastor, o batista não fala em línguas. Não, aí você também já está rasgando a Bíblia. Você já está rasgando, aí é o outro extremo. Quem fala que o batista não fala em língua está rasgando a Bíblia. Porque a Bíblia está falando que existe o dom de línguas. Então existe o dom de línguas. Só que existe como o menor entre os dons. Olha só que profundo. Por que Paulo está colocando dessa forma? Para que a gente não se divida entre pessoas espirituais ou não espirituais. Para que a unidade da igreja reine em primeiro lugar. Você pode dizer amém por isso? É uma manhã de aprofundamento. É uma manhã de cavar, irmãos. É uma manhã de levar a doutrina. Versículo 31. Paulo depois faz algumas questões. Versículo 31 ele fala: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O que Paulo está nos dizendo? Eu já sei, igreja de Corinto. Presta atenção aqui, meu irmão, já estou terminando. Felipe, me ajuda aqui no teclado. Já vou terminar. O que Paulo está nos alertando nessa manhã? Eu já sei, irmãos, que vocês falam em muitas línguas. Só que há muitos outros dons para buscar. Que tal nós buscarmos o dom de prestar ajuda?
Que tal nós sermos espirituais em pegar um irmão que está passando mal e levar no hospital ou na UPA? Que tal nós sermos espirituais em pegar uma cesta básica e entregar na casa de um irmão que não tem carro? Não, isso é função dos diáconos. Gilberto que pegue o carro dele e leve lá. Que tal nós cuidarmos com zelo da casa do Senhor, administrarmos as coisas do Senhor? Não, isso daí é com as secretárias. Procura a Márcia, procura a Liege, procura o Samuel. Que tal nós buscarmos dons espirituais que às vezes não são dons de destaque, mas são dons de pessoas cheias do Espírito Santo? Que tal nós buscarmos o dom da fé e falar assim para o irmão, só um exemplo, o seu casamento vai ser restaurado, eu estou orando pela tua vida, eu acredito por você. Isso é dom espiritual, meu irmão. A igreja do Senhor não pode ser dividida por dons e talentos que o Senhor dá à sua igreja. Os dons, eles ornamentam a igreja de Jesus. Ninguém aqui é mais espiritual ou menos espiritual por um dom. Se eu estou aqui nessa manhã hoje pregando, isso não é meu, isso é do Senhor. A igreja não é minha, é do Senhor. Oh, glória a Jesus por isso. Nós somos, capítulo 12, nós somos o corpo de Cristo, cujo cabeça é o Senhor Jesus. E que a variedade ou a diversidade, que é a palavra que o apóstolo Paulo usa, de atuação do Espírito, não nos divida, mas nos una. Porque a imagem do capítulo 12 é: vocês são um corpo só no Senhor. Não pode o olho querer ser a orelha, nem o pé querer ser a mão. É só tu ler o capítulo 12 todo em casa. Assim como cada um tem a sua função, mas só um só corpo, assim os crentes, eu e você é importante, meu irmão, nesse corpo. O Senhor tem dons para dar à sua vida. Será que você poderia nessa manhã falar para o seu irmão aí do lado? Eu sei que isso às vezes é desconfortável, mas só hoje, falar para o seu irmão assim: você é importante, meu irmão. Você é importante, minha irmã. Todos nós. Olha lá o Mike. Olha o dom do Mike, de prestar ajuda, de servir as crianças. Ô Mike, esse tênis aí é de fogo? Mas está cheio do fogo do poder do Espírito, não está? Está servindo as crianças? Amém ou não amém? Oh, glória a Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Não é sobre performance, é sobre amar, é sobre pertencer, é sobre a unidade da igreja de Jesus. Você pode dizer amém? Quero chamar o louvor aqui, nós vamos adorar o Senhor com uma canção para encerrar nessa manhã. Nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus nessa manhã. Vem, Ju. Se você puder, se coloque de pé no seu lugar. Vamos adorar o Senhor com uma canção nessa manhã.